Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Nós vamos às meditações do Catecismo Maior de Westminster. Nós estamos na pergunta 109, que trata do segundo mandamento. Só que agora nós vamos ver as proibições. Nós vimos na pergunta 108 o que o segundo mandamento nos ordena. Agora nós vamos ver, na pergunta 109, o que o segundo mandamento, nos proíbe. Então, qual é a pergunta 109? Quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? É evidente que nós precisamos, antes de tudo, ler qual é o segundo mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 4. O segundo mandamento é o seguinte: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Pois este é o segundo mandamento. Veja que o coração do mandamento é: não farás para ti imagem. Esse é o coração do segundo mandamento. Portanto, a pergunta 109 do Catecismo é: quais são os pecados proibidos no segundo mandamento? E a resposta, ela que é bastante ampla, nós dividimos em 5 partes. Nós vamos ver as 5 partes de forma objetiva hoje. E as 5 partes são as seguintes. Primeiro ele diz: os pecados proibidos no segundo mandamento são. Então, quais são? Aí, como disse, dividimos em 5 partes. Primeira parte: proibido o quê? O estabelecer, aconselhar, mandar, usar e aprovar de qualquer maneira qualquer culto religioso não instituído por Deus mesmo. Por que a gente não pode fazer isso, inventar? Eu vou pegar um pedacinho da parte 4 para juntar e associar a essa primeira parte, que diz que também é proibido todas as invenções supersticiosas corrompendo o culto de Deus, acrescentando ou tirando desse culto, quer sejam inventadas e adotadas por nós, quer recebidas por tradição de outras, embora sob o título de antiguidade, de costume, de devoção, de boa intenção ou de qualquer outro pretexto. Nós vamos falar ainda sobre essa quarta parte, mas no que ela diz respeito ao culto, observe que não é só não inventar, mas também não tornar uma forma cultica criada por alguém. E não importa se foi alguém importante no passado, uma tradição. O importante é que não podemos pegar nenhuma forma de culto e estabelecê-la como sendo a forma correta e verdadeira, a não ser a que Deus ordenou. Então isso é importante. E não importa mesmo se foram pais da igreja, se foi alguém da época medieval, se foram reformadores ou alguém importante hoje. Se a tradição é a tradição A, B ou C, não importa. Não podemos estabelecer nenhuma forma de culto, por mais que a gente ache bonito e ache que é algo que tem alguma beleza singular, nenhuma forma de culto, a não ser a que Deus estabeleceu. Por quê? E um texto que eu gostaria de ler, na verdade é um texto que eu tenho lido várias vezes, quando se trata de culto. Por que eu tenho lido várias vezes? Para deixar bem claro que Deus já disse como Ele quer ser adorado.
E a forma como ele quer ser adorado não é a estabelecida pela denominação A, B ou C ou D, tá? Esse é um grande erro que se comete hoje sob o pretexto de tradição, seja reformada ou mesmo patrística ou outra qualquer. Existe um erro de se estabelecer essa tradição como sendo uma tradição inerrante. Tem que ser desse jeito. E o erro encontra-se no fato simples de que a Escritura, ela diz para o seu povo que ela e somente ela tem essa prerrogativa de dizer como Deus quer ser adorado. É até, inclusive, mais ampla, o mais amplo princípio, porque ele não estabelece de uma forma rígida uma liturgia perfeita, né? Digamos assim, tem que cantar, tem que orar, tem que ler, tem que cantar tantos hinos, e não tem. Tá? Isso aí, qualquer pessoa que estabeleça isso como uma regra, estará pecando contra a própria Escritura, naquilo que o próprio Catecismo Maior de Westminster diz. Olha, ninguém pode estabelecer um padrão de culto a não ser a própria Escritura. E o padrão de culto da Escritura não possui esses elementos, né, estabelecidos com rigor, engessados, né, quanto a quantos hinos, quantos cânticos, exatamente como deve ser uma liturgia. Existe um princípio, e é chamado de princípio regulador do culto, né? Ou seja, o que Deus quer que a gente faça, como Deus quer que a gente faça, mas não uma liturgia pré-definida pela Escritura. E qual é o texto que nos mostra que Deus já ensinou como Ele quer ser adorado? É aquele texto que nós temos lido e relido. Romanos 9, versículo 4 e 5. Paulo diz assim: são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Vocês observaram o que ele diz? Ele diz assim, qual dos grandes valores, a importância dos israelitas? Né? Ele diz, porque Deus revelou tudo a eles. A adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas. Percebe? E ele finaliza dizendo assim, inclusive Cristo veio deles. Então, não dá para desprezar os judeus, não dá para desprezar Israel, mesmo que, inclusive, tenha pecado contra o Senhor, negando a Cristo, não devemos olhar para eles com desprezo ou mesmo desejar a desgraça deles de forma alguma. Eles estão errados, precisam se converter, mas Paulo diz assim, olha, eles tiveram uma grande importância na história redentora, porque Deus escolheu eles, não nós, gentios, né, considerando judeus e gentios, né, judeu, que realmente é descendente de Abraão, e gentio é qualquer outro, né? Então, portanto, a cristandade gentílica não foi quem Deus escolheu para revelar tudo isso. E veja que um dos elementos é o culto. É o culto. Tanto que, reforçando aqui, todo o Novo Testamento, além do Antigo Testamento, foi escrito por judeus. Não foi escrito desculpa, por gentios. Ou seja, Deus escolheu este povo para revelar a sua vontade. Ele quis assim. Você pode dizer assim, poderia ter sido outro? Deus pode fazer o que ele quiser. Mas Deus quis revelar para eles. Aí, onde está essa revelação? A revelação está nas suas mãos. Hoje, qualquer pessoa pode ler. Qualquer pessoa, inclusive de diversas nações, pode ler a Escritura e averiguar com precisão que realmente Deus usou na história redentora este povo e revelou a este povo tudo o que ele quis. E uma das questões é o culto. Então, o que o segundo mandamento ele nos proíbe? Proíbe de inventar qualquer culto que não seja o culto como Deus quer. Assim, como é que Deus quer o culto? A gente tratou isso na pergunta 108. Deus dá os princípios, o princípio regulador do culto são os princípios do culto. Né? A questão da presença da oração, a questão da presença
de louvores a Deus, somente a Deus. A natureza desses louvores também, né? E das próprias orações, porque nós encontramos nos salmos vários tipos de cânticos, nós encontramos na oração dominical ensinada por Jesus elementos da oração, como a adoração, como a confissão, como a petição, e a presença da própria palavra, né? Todos os cultos Deus falava, de alguma forma Deus falava. Então observe que Deus ensinou como quer ser adorado. Como eu disse, não tem mesmo na Bíblia uma ordem litúrgica precisa. Ou seja, Deus não colocou quantos cânticos, quantas orações, e inclusive até necessariamente uma ordem precisa. Ainda que a gente encontre, sim, como por exemplo em Isaías, uma ordem que é até uma ordem lógica, uma ordem racional. Primeiro a adoração, depois a confissão e depois a edificação, esses três elementos que a gente encontra em ordem, que a gente pode dizer que são a ordem básica, né? Vamos dizer, não uma ordem de primeiro a oração, depois o cântico, ou primeiro o cântico, depois a oração. Não. Mas a ordem temática, digamos assim, ou a ordem em que o que será ressaltado naquele momento, adoração, confissão e edificação, ela tem uma natureza lógica. Primeiro você adora porque, na verdade, primeiro você contempla a majestade de Deus. Depois você confessa, e não antes, porque é só diante da majestade de Deus que você vê sua miséria. Por isso que essa é a ordem, e não o contrário. A gente tende a pensar que eu deveria primeiro confessar meus pecados, depois adorar. Só que para você confessar seus pecados, você precisa se deparar com a glória de Deus. Os seus pecados se mostram pecados quando são colocados à luz da glória de Deus. Se você comparar você com você mesmo, você não vai ver pecado nenhum. Tanto que o mundo acha que não tem pecado. Por que o mundo acha que não tem pecado? Porque o mundo não contempla a glória de Deus. Mas quando você contempla a glória de Deus, você vê sua miséria. Você se sente pecador. Então primeiro você contempla a glória de Deus e adora. E aí, diante disso, você confessa seu pecado, porque você é exposto à luz da glória de Deus. E então fica em evidência seu pecado. E aí você se humilha diante dele e confessa. E uma vez que você se humilhou e confessou, Deus graciosamente vai falar ao seu coração, vai abençoar a sua vida, edificando. Então tem uma razão dessa ordem que a gente encontra. Mas como eu disse, não tem uma estrutura litúrgica engessada na escritura a ponto de você ter que cantar ou orar primeiro, né? Você não encontrará princípios, né? Então estabelecer qualquer modelo litúrgico como sendo o único que você deva usar é um pecado contra o segundo mandamento, porque você estará sacramentalizando uma coisa que não foi instituída por Deus. Ou seja, você não pode nem acrescentar e nem tirar nada que Deus ensinou, ele ensinou. Então não invente de botar nada além daquilo que ele ensinou, nem tire nada daquilo que ele ensinou. Adore a Deus como ele quer ser adorado. A gente gosta de comparar isso à questão de presente. Você gosta de receber um presente que agrada, ainda que você possa dizer, não, qualquer coisa que me der, eu sou grato. E de fato. Todavia, observe que se uma pessoa estiver atenta ao que você gosta, ela vai agradar mais, não vai? Mas se ela estiver desatenta, ela pode até desagradar. Porque ela pode dar uma coisa que você é alérgico, pode dar uma coisa que você odeia, pode dar uma coisa que você já disse em algum momento que não gostava. E isso vai desagradar, porque mostrará falta de atenção, ou mesmo desprezo, ou falta de interesse, seja lá o que for. Então, fazer como Deus quer é mostrar interesse, é mostrar amor, é ter realmente o desejo de agradá-lo. Então, eu vou fazer do jeito que Deus quer. Por quê? Porque o culto é para Ele. O culto não é para mim, o culto não é para você, o culto não é para nenhum de nós, o culto é para Ele. Por isso que os louvores têm que ser todos voltados a Deus. Por isso que as orações têm que ser para Deus. Por isso que a palavra tem que ser a palavra de Deus. Né? Então, a leitura, né, a escritura, né, obviamente não pode ser outra. Então, tudo tem que ser centrado em Deus. Por que também tem que ser centrado na pessoa de Cristo? Um é porque Ele é o próprio Deus. Dois, porque não há culto sem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também tem que ser centrado na pessoa do Espírito Santo. Uma, porque Ele é Deus. E dois, porque somente
pelo Espírito de Deus e pela Palavra de Deus, um culto em espírito e em verdade, é que nós podemos oferecer algo que Deus se agrada. Ou seja, você vai realmente fazer como Deus quer e Ele instruiu pela palavra, e você vai fazer com a motivação correta, com o entendimento correto, dirigido pela palavra de Deus, porque o Espírito Santo estará movendo você a isso. Então, o culto tem que ser como Deus quer, de todas as formas, tem que ser como Deus quer. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo mandamento, que fala sobre não fazer imagem, ele proíbe o inventar qualquer culto que não seja como Deus quer, né? Então tem que fazer do jeitinho que Deus quer. Por que isso? Porque, como nós já falamos, a questão da imagem não é só um desenho. A questão da imagem é qualquer concepção que você tiver sobre Deus ou sobre coisas relacionadas a Deus. Então, se você forma uma imagem, um conceito, uma ideia sobre Deus que é errada, ou seja, que não é, de fato, a verdade sobre quem Deus é, você criou uma imagem falsa de Deus, né? Então, qualquer concepção errada sobre Deus é uma imagem errada, é uma imagem que desagrada a Deus. Segunda parte. É proibido, pelo segundo mandamento, o fazer qualquer representação de Deus. Aí sim, agora ele está falando especificamente da imagem. De todas e de qualquer das três pessoas, quer interiormente em nosso espírito, quer exteriormente em qualquer forma de imagem ou semelhança de alguma criatura. Esse é um mandamento que, em geral, eu tenho uma grande interrogação e vejo que as denominações parecem ter também. Porque quando ele trata de que não pode ter qualquer representação de Deus e fala das três pessoas, a dúvida que surge é, mas Cristo é uma imagem. Cristo tem matéria e tem forma. Deus Pai não. Tanto que Jesus disse para aquela mulher samaritana em João capítulo 4, Deus é Espírito. Então não tem matéria nem forma. Mas Jesus veio em carne e osso, né? O Espírito Santo também não tem nem matéria nem forma, porque ele é Espírito, né? Tanto que é Espírito Santo. Então também não tem. Na história cristã, nós vamos ver que o cristianismo tratou a pessoa de Cristo de tal modo como uma imagem real, ou seja, forma e matéria, que vai ver que até entre os reformadores nós temos a imagem, por exemplo, de um cordeiro, né? E vamos encontrar tentativas de se representar, né, o cordeiro de Deus. Bom, tem uma base bíblica se a gente pensar na imagem do cordeiro de Apocalipse. Um cordeiro com a aparência de que foi morto, mas que estava vivo, né? Essa é a ideia, inclusive, daquele cordeiro que procura retratar a pessoa de Cristo. Então, esta parte é a parte que eu coloco uma grande interrogação. Inclusive, por quê? Porque, biblicamente, e é claro que eu não colocaria essa interrogação se não houvesse uma razão bíblica, o texto, ele diz o seguinte, bem explicadinho, o texto de Deuteronômio, capítulo 4, que é o texto que explica o segundo mandamento bem certinho. Ele diz assim, eu vou pegar o versículo 2, depois pula para o 5. Ele diz assim, Deuteronômio capítulo 4, diz o seguinte, nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Eis que eu vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra a que passais a possuir. E aí pulando um pouquinho mais para o versículo 10. Não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Então chegastes e vos pusestes ao pé do monte, e o monte ardia em fogo até o meio do céu, e havia trevas e nuvens e escuridão. Aquele momento lá do Sinai, um momento terrível, né? Ele está lembrando como foi aquele momento em que eles tiveram uma manifestação de Deus
no meio do povo. Versículo 12 ainda. Então o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes aparência nenhuma. Então vos anunciou ele a sua aliança, que vos prescreveu, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Também o Senhor me ordenou, ao mesmo tempo, que vos ensinasse estatutos e juízos, para que os cumprisseis na terra em a qual passais a possuir. Guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois, observe a ênfase na aparência, pois aparência nenhuma vistes, no dia em que o Senhor vosso Deus vos falou, em Horebe, no meio do fogo. Então, a ênfase é muito grande na lógica do mandamento. Nunca viu a Deus, não faça a imagem de Deus. Você não viu a aparência de Deus nenhuma, não faça nenhuma imagem de Deus. Então, essa lógica interna do texto que me leva a uma interrogação sobre a pessoa de Cristo. Uma vez que ele, da Trindade, é o único que realmente pode se afirmar categoricamente que eternamente terá matéria e forma. Lembre-se que a ressurreição de Cristo não tornou espírito. Ele ressuscitou, significa em carne. Quando ele ressuscitou, ele disse para os discípulos, toca aqui, toca aqui. Ele comeu. Para quê? Para mostrar para eles que ele não era um espírito. Ele era realmente uma ressurreição. Ou seja, ele ressuscitou corpo. A ressurreição é isso, né? Então ele voltou à vida. Como Lázaro, lembra? Jesus ressuscitou Lázaro. Então ele voltou a viver. Jesus ressuscitou. Então ele voltou a viver. Então significa o mesmo corpo que tinha forma e matéria. Então, por causa disso, é que vem essa interrogação sobre a questão de representação de alguém que tem matéria e forma, né? Porque, de fato, o Pai e o Espírito não têm nem matéria nem forma. Mesmo que a Escritura diga que o Espírito Santo apareceu em forma corpórea, ali foi uma representação visível para testificar a presença dele. Caso contrário, seria impossível João Batista ou os discípulos no Pentecostes testemunhar de qualquer modo a presença do Espírito Santo. Então ele se manifestou, mas ele não tem essa matéria nem forma. Percebe a diferença? Ele se manifestou ali de uma forma visível, assim como Deus com as sarças, assim como Deus com a nuvem de fogo, a coluna de nuvem. Então, assim como Deus se manifestou em alguns momentos, mas ele não tem nem forma nem matéria, né? Ele é espírito. Jesus não. Jesus, para sempre, quando ele voltar, nós veremos Cristo ressurreto. Com o corpo glorificado, claro. De fato, ele nunca teve pecado, muito menos, obviamente, depois de glorificado. Mas é corpo, não vai deixar de ser corpo, portanto, matéria e forma. Então, por isso essa interrogação. E como eu disse, hoje, em geral, a cristandade tem tratado assim. Tanto você vê revistinha de escola dominical, sempre tem uma figurinha, os desenhos animados e outros mais que tentam trazer alguma representação de Cristo para que as crianças possam entender. Isso se tornou comum. Mas, como eu disse, não se pode dar forma e matéria a quem não tem, né? Então, não fazer imagem de Deus. Terceira parte, o que ele mais proíbe? Toda adoração dela, ou de Deus nela, ou por meio dela, o fazer qualquer representação de deuses imaginários e todo culto ou serviço a eles pertencentes. E veja, ele proíbe fazer qualquer imagem dele, mas também proíbe inventar qualquer Deus, né, e dar culto a qualquer imagem. Nem é para dar imagem a Deus, nem é para adorar imagem alguma. Ou seja, de forma alguma se deve fazer uma imagem, seja dele ou não dele, tá? Porque, como disse, Deus não tem forma nem matéria, e mesmo que você diga, não, mas não é Deus, é outro. E não há outro Deus, né? E aí eu quero ler Isaías 45, versículo 5 e 6, que dizem assim:
Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba até o nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Então não há outro Deus. Logo é proibido completamente se fazer qualquer imagem ou adorar qualquer imaginação de deuses, né? Não é só ter uma imagem visível, mas mesmo que você diga assim, ó, não, mas eu não tenho nenhuma imagem de deuses, mas tem uma concepção de que exista outro Deus, também está errado. Então, adoração a não ser a próprio Deus, o Criador de todas as coisas. 4, nós já lemos, é que se proíbe nesse segundo mandamento todas as invenções supersticiosas, né, todo tipo de invenção doutrinária que surja do coração do homem. Devemos lembrar que Jeremias 17 diz que o coração do homem é corrupto, então ele não pode confiar nele. Tanto que ele diz, maldito homem que confia no homem. Então não confie no homem, não confie no coração do homem, não confie na imaginação do homem. Confie no Senhor, Ele é Deus, Ele é Criador, né? E bem-aventurado o bendito aquele que confia no Senhor. Então que Deus baste para você. Essa é uma questão muito importante. Se Deus bastasse para Adão e Eva, não teriam ouvido a serpente. Se Deus bastar para você, você estará contente com tudo que Deus revelou sobre Ele, sobre a salvação, sobre você, sobre tudo, e você será guiado por Deus, pela palavra dele, porque você entende que Ele basta, que Ele é suficiente. Então recorra a Ele em suas dúvidas, inclusive, e vai caminhando com o Senhor. E em Mateus capítulo 15, o Senhor Jesus, Ele reclama com os fariseus principalmente, exatamente porque estavam inventando doutrina que não deveriam inventar, né? Mateus 15, Jesus diz, versículo de 7 a 9, ele diz, hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. O que é isso? Eles criaram várias tradições. E as suas muitas tradições se tornaram tradições sagradas, ou seja, com um peso similar à própria Escritura. E quando isso acontece, o normal é que o homem troque a Escritura pelas suas tradições. Isso tem acontecido nos nossos dias. Você pode observar que as denominações, cada uma, tem as suas tradições. E essas tradições, a gente vai observando no dia a dia, tomam o lugar da palavra de Deus. E aí, em vez de ouvir a palavra de Deus, vão ouvir suas tradições, é o normal. Por quê? Porque isso é parte do coração do pecador. Ele já é indisposto contra Deus. Então, quando ele encontra uma razãozinha para poder substituir a vontade de Deus, ele vai fazer isso com certeza. Lembre-se que Adão trocou a palavra de Deus que foi dada a ele pela palavra da serpente. Então, é uma tendência. Se ele que não tinha pecado fez, imagine depois dele, se os homens não fazem. Então, é proibido no segundo mandamento o criar qualquer tipo de religiosidade do coração, as tradições humanas, e fazer delas algo sagrado, né? E aí, como disse, o homem vai sempre experimentar um pecado, porque ele sempre vai substituir a Escritura pelas suas tradições. É o que tem acontecido em todas as gerações, não é diferente em nossos dias. Então, cuidado com isso. Que Deus baste, que a Escritura baste, que ela seja a sua única regra de fé e prática, que ela seja para você uma palavra absoluta, e confie nela. Ela é suficiente, afinal ela é o poder de Deus para a salvação, né? Então, confie nela. E, por fim, a quinta parte, ele também proíbe a simonia. O que é a simonia? É a compra ou a venda de coisas sagradas, ou seja, vender a salvação ou comprar a salvação, os dons de Deus, querer comprar bênção. Então, qualquer tipo de vulgarização das coisas de Deus, achando que pode negociar, comprar, mercadejar, subornar, qualquer coisa semelhante é pecado, tá certo?
toda negligência, desprezo, impedimento e oposição ao culto e ordenanças que Deus instituiu. Ou seja, quando se despreza as coisas de Deus, está se pecando contra o segundo mandamento. E aí o texto que eu gostaria de ler é o texto de Atos, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: os apóstolos, né, eles foram em Samaria e ao impor as mãos sobre os discípulos, os que se converteram, houve a manifestação do Espírito Santo, confirmando, né, que de fato o Senhor se manifestou, se revelou ali para aquelas pessoas, né? Houve conversão genuína. Então o versículo 18 diz: vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Então veja aqui, um homem que estava dentre eles, foi até batizado, chamado Simão, era um mágico, viu o que aconteceu. Ele parece que não tinha realmente se convertido ainda, é o que dá a entender, ou de alguma forma se perdeu achando aí que poderia negociar o dom de Deus. Então diz que ele ofereceu dinheiro para ter aquele dom, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Então dá a entender que ele não tinha se convertido de verdade. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado a intenção do coração. Então, veja que ele tentou comprar algo que era divino, né? Então qualquer negociação, como aconteceu no passado, né, quando estavam vendendo a salvação, as indulgências, né, e hoje em dia, né, estão vendendo as supostas promessas de Deus e bênçãos por aí, e tudo isso é pecado grave, né? Porque é um pecado contra o Senhor, é um pecado contra o segundo mandamento, é uma blasfêmia, né? Achando que Deus precisa de alguma negociação, quando na verdade Ele é o Senhor de tudo e dá graciosamente suas bênçãos àqueles que esperam nele. Portanto, observe que o segundo mandamento tem amplas aplicações e isso tudo nos leva à questão que nós já mencionamos várias vezes aqui. Confie na palavra do Senhor, que ela baste para você, para que você adore a Deus como Ele quer, para que você realmente tenha uma concepção ou o conceito correto, a imagem correta do conceito de quem é Deus, ou seja, que você saiba quem é Deus de verdade, porque a Escritura revela quem é Deus de verdade. Tudo isso baste para você. E você será conduzido pelo Senhor. E Deus se agradará com certeza de ver que você confia nele, porque ele vai bastar para você. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós te agradecemos por tudo, nós te louvamos, te glorificamos, te engrandecemos e pedimos que o Senhor nos dirija todos os dias, nos livre do mal. Ó Deus, vivemos dias difíceis em que as pessoas elas perseguem umas às outras por nada e a maldade no coração dos homens faz com que, ó Deus, nós precisemos estar sempre cuidando, ó Pai, e por causa de tudo isso precisamos do teu auxílio, proteção, ajuda no dia a dia, bem dar sabedoria para que nós possamos sempre ensinar a tua palavra com fidelidade e conduzir o teu povo na verdade. Ajude-nos, Senhor Deus, a te glorificar, portanto, e que isso tudo, Senhor Deus, possa ser testemunho para aqueles que ainda vão crer. Que o Senhor receba a nossa oração e nos abençoe com tua graça, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenha um bom restante de noite.